Olá, meus amiguinhos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada de estudo para vocês. Estou trazendo agora aqui uma questão que caiu no vestibular da Mackenzie, uma questão que fala sobre transformações gasosas. O texto da questão diz o seguinte: um pesquisador transferiu uma massa de gás perfeito à temperatura de 27 graus Celsius para outro recipiente de volume 20% maior. Para que a pressão do gás nesse novo recipiente seja igual à inicial, o pesquisador deve aquecer o gás de quanto? Muito bem. Vamos bater em cima do que o problema pede. Aqui, problema. O que o problema está pedindo para mim, pessoal? Qual é a variação de temperatura? Olha lá. Não é a temperatura final. Olha só. O pesquisador deve aquecer o gás de quanto? Deve aumentar quanto a temperatura do gás? Quer variar quanto? Cuidado com isso, tá? Bom, e o que nós temos aqui? Ele tira o gás de um recipiente que tem um volume V e coloca o gás em um recipiente que tem um volume 20% maior. Então, isso ocorre à pressão constante, porque ele não quer que varie a temperatura. Ele quer que no novo recipiente a temperatura permaneça constante. Então, temperatura não, a pressão permaneça constante, perdão. Então, nesse caso aqui, o gás vai passar por uma transformação. Melhor, como vai ter aumento de volume, o gás vai passar por uma expansão isobárica. Ele vai aumentar o volume, mas ele quer que a pressão permaneça constante. Então, vai ter uma expansão isobárica. Bom, do ponto de vista de um diagrama pressão versus volume, que eu sempre gosto de fazer, o que a gente vai observar é uma transformação desse tipo aqui. O gás vai estar confinado em um recipiente com volume V, e ele vai tirar esse gás desse recipiente, vai colocar em um recipiente com um volume 20% maior, mas quer que a pressão permaneça a mesma. Aí ele pergunta qual é a variação de temperatura. Aí você tem que saber qual é a temperatura que ele tinha em A e a temperatura que ele passa a ter em B, para você então calcular essa variação de temperatura, tá ok? Muito cuidado, porque é muito sutil no texto da questão aqui o que ele coloca, a pergunta que ele faz. E você pode pensar que ele quer a temperatura em B. Não, ele quer a variação de temperatura, porque ele diz: o gás teve de aquecer o gás de quanto? Ó, teve de aquecer o gás de quanto? Então, o que ele pede é uma variação de temperatura. Vou até escrever aqui, ó. Então, o que ele está pedindo para a gente é essa variação de temperatura aqui. Bom, então, a variação de temperatura vai ser TB menos TA. Bom, o cuidado que você deve ter é que essa temperatura aqui, ela foi dada a temperatura inicial no primeiro recipiente de 27 graus Celsius. Como a gente está trabalhando na termodinâmica, você não pode trabalhar na escala Celsius, você tem que trabalhar na escala Kelvin. E para transformar, então, você tem que somar 273. Então, você pegar 27 e somar 273. Aí a temperatura A vai ser de 300 K, tá? Muito cuidado com isso aí. O que a gente sabe? Que na expansão isobárica, a pressão permanece constante, e quando a pressão permanece constante, você tem que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que se o volume aumentar, a temperatura tem que aumentar na mesma proporção. Então, se o volume aumentou 20%, a temperatura também tem que aumentar 20%. Vamos escrever isso. Da lei geral dos gases perfeitos, nós temos que o volume A sobre temperatura A
Pessoal, isso aqui sai com cálculo mental rápido. Eu não quero fazer o cálculo mental para vocês aqui, eu quero escrever, tá? Então, você vai para um volume VB e vai para uma temperatura TB. O que a gente já sabe? Que o volume VA sobre a temperatura TA, o volume VB é 20%. É 20% maior, então é 1,2 VA sobre TB. Sobre TB. Então, olha só, VA corta com VA, e aí TB, que é a temperatura final, ela vai ser 1,2, que é 20%, né? É 1 mais 20% vezes TA. Então, TB vai ser igual a 1,2 vezes 300. Então, a temperatura B vai ser igual a 360 kelvins. Essa é a temperatura em B. Temperatura no novo recipiente. Mas cuidado, porque não foi isso que ele pediu. Ele quer saber a temperatura em B foi aumentou de quanto em relação à temperatura de A. Ou seja, é a variação de temperatura, tá? É isso que a gente quer. Bom, então aí para resolver o problema, fica tranquilo. Porque se ele pede a variação de temperatura, ela é TB menos TA. Então, a variação de temperatura é 360 menos 300, e aí a variação de temperatura é de 60 Kelvin. Aí você vai lá e olha assim, pô, tem 60 Celsius, então eu tenho que transformar para Celsius. Não precisa, por quê? Nós já sabemos que uma variação de 60 graus de 60 kelvins equivale a 60 graus Celsius de variação também, só que na escala Celsius, tá? Uma variação de 60K é igual a uma variação de 60 graus Celsius. É isso que quer dizer o que eu estou falando para vocês. Então, aqui, ó, a resposta é variação da temperatura Kelvin é igual a variação da temperatura Celsius, que é igual a 60 graus Celsius. Isso aqui é o que a gente chama de resposta. E letra C, não, letra E é o que nós chamamos de gabarito. Tá aí. Questão bastante tranquila, apenas para você ter alguns cuidados em relação a como você trabalha com as temperaturas na parte de termodinâmica, ok? Questão resolvida, questão gabaritada. Questão morta, questão sepultada.